The rivers and streams are approaching flood stage. Thousands are still without power following the horrific tornadoes. Green twisters have touched down just south of town. And now, a rolling motion. I believe we're having an earthquake. I have never before seen such horrific weather. I advise you to take cover immediately. Prezados amigos, reparem, quando nós namoramos, qual é os laços de relação que nós temos? Quais são os laços? O namorado diz à namorada, não é verdade? Quando a namorada diz, João, fizestes isto. E o João diz, tudo bem filha, perdoa, quando se namora. Tudo perdoamos porque amamos, ou não é verdade? Sim ou sim? Claro que sim. Mesmo aquele jovem que um dia esperou, marcou encontro com a namorada, esteve 3 horas à espera da namorada. As senhoras às vezes fazem coisas destas, no namoro. 3 horas à espera. Quando a namorada chega e pergunta ao jovem, e diz, filho, querido, já estás aqui há muito tempo? Não, coisa de 5 minutos. Tudo perdoamos. O namoro é qualquer coisa de extraordinário. Perdoamos tudo, porque amamos. É claro que depois do casamento a situação muda um bocado. Mas isso não é para esta noite, meus amigos. Não é o tema desta noite. Vamos regressar exatamente ao tema, ao nosso tema. Meus amigos, o nosso Deus é um Deus de amor. E Ele só se pode sentir feliz exatamente num relacionamento de amor com as suas criaturas. Comigo e convosco. Mas exatamente quando também nós o adoramos, porque o amamos e confiamos nele. E Satanás, meus amigos, desafiou as leis e a justiça de Deus. Mas essas leis não tinham sido estabelecidas para demonstrar quem era o principal. Deus tinha-as criado para proteger as suas criaturas, para assegurar a sua paz e a sua felicidade. Meus prezados amigos, as suas leis são como um sinal de stop, ou sinal de limite de velocidade. Já imaginaram, prezados amigos, aqui em Lisboa, se não houvesse sinais de trânsito, não façam como realmente os italianos costumam fazer, meus amigos. Passam no vermelho e param no verde. Meus amigos, já imaginaram que na realidade poderia acontecer se nós não tivéssemos estes sinais? Porquê que estes sinais foram planeados? Eles foram planeados para a nossa segurança e bem-estar. Meus amigos, é contra a razão. É contra toda a inteligência eu protestar contra um sinal de stop. Meus amigos, não faz sentido. Se o sinal de stop ali está, é para a minha segurança. É para realmente me proteger. Prezados amigos, é isto que realmente é extraordinário. Porém, o anjo mais honrado entre todos os anjos, Lúcifer, ele pensou que poderia governar o universo melhor do que Deus, o seu Criador. Satanás, meus amigos, o adversário de Deus, transformou-se em diabo, no dragão, e através das suas próprias escolhas. Deixai-me parar aqui um momento, meus amigos.
Que culpa tem Deus? Prezados amigos, quando eu vou ao médico e o médico me diz, Júlio Carlos, o senhor tem um cancro no pulmão. Que culpa tem Deus? Quando o meu background, quando a minha experiência para trás me diz que eu sou fumador de 3 maços de tabaco. Que culpa tem Deus disto, meus amigos? Como é que eu posso culpar Deus? Meus prezados amigos, não posso de maneira nenhuma. É uma questão de razão. É uma questão de inteligência. Eu tenho que sofrer as consequências das minhas atitudes. Meus amigos, eu não preciso de ser cristão para perceber que na realidade o tabaco me afeta, o tabaco mata. Meus amigos, eu não preciso de acreditar na Bíblia para saber que na realidade o tabaco me vai levar à morte. Porque a ciência o comprova. Satanás, o adversário de Deus, transformou-se em diabo através das suas próprias escolhas. Escolhas. Meus amigos, somos nós com as nossas escolhas. Somos nós com as nossas decisões. Somos nós com o uso do nosso livre-arbítrio que nós decidimos exatamente sobre o nosso destino. Meu querido amigo, Deus dá a todos o poder de escolha. Deus dá a cada um dos que estamos aqui esta noite o poder de obedecer ou o poder de desobedecer. Por causa da sua justiça e amor, Deus permitiu que Satanás demonstrasse ao universo a maneira pela qual ele iria governar exatamente este mundo. Nós não podemos entender como é que isto aconteceu, sendo Deus tão amoroso e bondoso com todos. Meus amigos, vimos já que a batalha que começou no céu ainda não terminou. Meus amigos, esta é uma verdade do tamanho de uma catedral e é importante que a raça humana nós possamos verdadeiramente entender que neste momento está a existir, ocorre neste momento uma grande batalha, uma luta tremenda pela posse da vossa mente, pela posse do vosso coração, pela posse do vosso caráter, meus prezados amigos. E a terra é o local onde a grande controvérsia entre o bem e o mal está a ser disputada. O lugar onde Satanás pode demonstrar o seu tipo de governo, a sua maneira de administrar o mundo. Mas, meus amigos, mas porquê a terra? Porquê que o nosso planeta tinha de se tornar, como diz o apóstolo São Paulo, na primeira epístola a Coríntios, capítulo 4, versículo 9, um espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens? Porquê, meus amigos? Reparem que a Terra, ela tinha acabado de sair das mãos do Criador, com todo o seu esplendor e perfeição, com beleza indescritível, como vimos ontem à noite. Evidentemente, Satanás também achava isso, pois viu o mundo como um prémio pelo que valia a pena lutar. Ele tentaria apoderar-se deste planeta belo e frágil, um mundo recém-nascido. Embora Adão e Eva, os pais da raça humana, tenham sido criados perfeitos, eles não foram criados sem a capacidade de pecar. Eles eram livres para escolher amar e seguir a Deus, ou ignorar as suas instruções. Mas, prezados amigos, a sua lealdade seria testada. E este teste viria de uma simples árvore. E Deus avisou. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Seria a mesma coisa que Deus estivesse a dizer a cada um: minha senhora, não toque no tabaco. O tabaco vai levá-la à morte. Ou meu jovem, não experimente sequer a droga, a toxicodependência. Ela levará de certeza absoluta à miséria. Seria da mesma maneira esta noite Deus a falar com cada um de nós. E, prezados amigos, eu pergunto a cada um de nós se realmente Deus tem culpa de eu e vós dizermos ao Senhor: tudo bem, Deus, ok, obrigado pelo teu aviso, mas tu criaste-me livre e eu quero seguir o meu próprio caminho. Eu quero, efetivamente, fazer tudo isso, experimentar todos os prazeres desta vida, e tu não tens nada a ver com isso. Prezados amigos, mas reparem a advertência de Deus. Prezados amigos, vejam realmente a palavra certa do nosso Criador. Mas, prezados amigos, Deus diz claramente: porque no dia em que dessa árvore comeres, certamente viverás. Que Deus amoroso! Que Deus extraordinário!
sinal de trânsito. Stop. Este deve ter parecido um pedido muito fácil. O casal, Adão e Eva, os dois devem se ter sentido muito seguros de si. Sabem que por se sentir seguro o homem fica exatamente mais vulnerável. E isto porque diminui a sua vigilância. E foi isto que aconteceu com Eva. Satanás usou o seu poder sobrenatural para enganá-la. Satanás raramente opera de maneira aberta, meu prezado amigo. Ele é um enganador. E ele usa para os seus enganos tanto organizações como pessoas, ou até mesmo uma serpente. E foi por isso que o apóstolo São Paulo disse na Epístola de Efésios, aos Efésios capítulo 6, versículo 11 e 12, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Meus prezados amigos, reparem o que o apóstolo São Paulo está a referir. Revesti-vos, conhecei as Sagradas Escrituras, possais investigar realmente a Palavra de Deus. Porquê, meus amigos? Para que possais estar firmes. Contra quem? Contra os avisos de Deus? Não, 1000 vezes não. Contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Meus amigos, não temos que lutar uns contra os outros. Nós não temos que lutar contra homens ou mulheres, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais de maldade nos lugares celestiais. Meus prezados amigos, que coisa extraordinária, que coisa fantástica. Reparem bem, Eva foi enganada. Ela nunca suspeitou que as palavras da serpente... Quantos é que acreditam que as serpentes falam? Não. A serpente não fala, meu amigo. O que é que eu quero dizer com isto? Que não estamos diante exatamente de uma parábola. Quem falou com Adão e Eva foi exatamente Satanás, meus prezados amigos. Quem leva o homem e a mulher, o jovem, o ser humano, a cair no engano, prezados amigos, não é a serpente, não é o anúncio extraordinário. E eu vou buscar aquele anúncio fantástico, daquela propaganda magnífica sobre aquela marca de tabaco Camel. Lembram-se, meus amigos, os jovens, meus amigos, o marketing é impressionante a atravessar aquele rio magnífico. Um homem espadaúdo, tinha que ser americano, obviamente. Botas a vaqueiro, calças jeans, casaco jeans. Meus prezados amigos, jipe em cima da jangada. E agora vem o grito do marketing. Camel, o espírito da aventura. Prezado amigo, é o tabaco que engana o jovem. É o tabaco que falou ao jovem. Foi o marketing que falou ao coração e à mente daquela pessoa que o convenceu. Não, 1000 vezes não. Esse foi o meio que Satanás usou para chegar à mente e ao coração daquela pessoa. Meu prezado amigo, da mesma maneira, eu também não acredito que as serpentes falam. Eu também não acredito que os animais falam, meus prezados amigos. Eu acredito sim que através dessa serpente, Satanás conseguiu chegar ao coração de Adão e de Eva. Meus amigos, eu quero dizer-vos que a serpente era o animal mais bonito do Jardim do Éden. E Satanás usou exatamente aquilo que era mais espetacular. Meus amigos, assim hoje é a mesma maneira. Satanás usa aquilo que é mais incrivelmente lindo, aquilo que na realidade é mais espetacular, para chegar ao engano da nossa mente e ao engano do nosso coração. Meus prezados amigos, Eva foi enganada. Ela nunca suspeitou que as palavras da serpente que podia falar fossem, na verdade, proferidas por Satanás. O diabo, a falar através da serpente, vai-lhe fazer uma pergunta incrivelmente importante. Reparem bem, em Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 4. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Eva respondeu: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Meus amigos, é importante vermos aqui o engano. Certamente não morrereis. Enquanto Eva ouvia a serpente, ou melhor, enquanto Eva ouvia a voz de Satanás, ela deve ter pensado que ela estava a dizer algo diferente daquilo que Deus lhe tinha dito. Sentindo que ela estava confusa, Satanás, a serpente, apressadamente acrescentou, Gênesis capítulo 3, versículo 5,
Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Reparem, o que o diabo está aqui a sugerir é que Deus era injusto e que lhe estava a esconder algo bom. Ser como Deus era o maior desejo de Satanás. Recordam-se, meus amigos, essa foi a causa da batalha no céu. Ser como Deus. E foi também o motivo da sua queda. Agora, aquilo parecia interessante também para Eva. E numa atitude intempestiva, ela vai desobedecer. Venham comigo à Bíblia, prezados amigos, e vejam realmente em Gênesis capítulo 3, versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejada para o entendimento, tomou do seu fruto e o que é que ela fez, meus prezados amigos? Comeu. Mas o que é mais grave é que ela deu também ao seu marido e ele comeu também com ela. Prezados amigos, por detrás de uma desgraça de um homem está sempre uma mulher. Não, estou a brincar. Fiquem tranquilos que foi só para descongestionar um bocadinho. Não, meus amigos. O diabo sugeriu exatamente que Deus era um Deus injusto. Adão e Eva falharam no teste de amor e de lealdade de Deus, meus prezados amigos. E não demorou muito para que descobrissem que algo tinha exatamente dado ou tinha acontecido errado. Satanás tinha sequestrado o mundo recém-criado. Daquele momento em diante, ele declarou-se príncipe deste mundo. Ele passou a ser o governador de um planeta em rebelião. Adão e Eva tinham dado ouvidos à voz do maligno. Não à voz de uma serpente. Não à voz de qualquer animal, meus prezados amigos. Mas à voz do poder de Satanás. E à medida em que este dia trágico chegava ao fim, Deus veio, como sempre fazia, veio visitar Adão e Eva ao fim da tarde. Meus amigos, e até então, aquele tinha sido o momento mais feliz do dia para aquele casal. Era uma oportunidade para caminhar e conversar diretamente com o Deus que os tinha criado. Mas naquele dia, eles fugiram, eles esconderam-se entre os arbustos. Finalmente, Adão saiu lentamente de trás das folhagens do jardim e vai fazer uma confissão extraordinária a Deus. Gênesis 3, 10. Eu ouvi a tua voz soar no jardim e eu temi, porque estava nu e escondi-me. Sabem, prezados amigos, antes Adão nunca tinha tido medo. Mas isto é o que acontece exatamente com o pecado. Meu prezado amigo, ele é capaz até de fazer uma pessoa ter medo de Deus. Meus amigos, em Gênesis, no capítulo 3, versículo 11, vemos ali que Deus disse, comeste tu. Vai fazer uma pergunta capital. Comeste tu da árvore que eu te ordenei que não comesses? Vejam, por favor, a resposta de Adão. A mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Isto faz-me lembrar as discussões entre os casais. Não, porque tu é que és o culpado. Não, tu é que és o culpado. Não, tu é que fizeste. Não, foste tu que fizeste. A origem desta discussão está aqui, meus prezados amigos. Ah, meu querido amigo, a coisa mais incrivelmente linda que pode ocorrer no meu e no vosso coração é quando realmente nós somos capazes de assumir aquilo que realmente nós somos. De assumir o nosso estado de pecadores, de assumir a nossa necessidade de um Salvador, de assumir na realidade a nossa condição de perdidos e que sem a ajuda de Deus nós não teremos exatamente qualquer chance ou qualquer hipótese. Prezados amigos, algumas horas antes, Adão estivera disposto a morrer com Eva. Agora ele culpava e também culpava a Deus por tê-la criada. É incrível como o pecado destrói o amor, prezados amigos. Mas Eva não foi menos acusadora. As senhoras podem estar tranquilas. Quando Deus lhe perguntou o que é que ela tinha feito, vejam a resposta de Eva. A serpente me enganou e eu comi. Prezados amigos, reparem bem, Eva também atirou a culpa para Deus. Por outras palavras, ela estava a dizer, foi a serpente que tu, Deus, criaste, que me fez falhar, que me fez errar. Naquele mesmo dia, Adão e Eva foram condenados à morte. E para impedir que eles comessem da árvore da vida, Deus expulsou-os do jardim. O diabo disse que eles não morreriam. Mas a Bíblia foi muito clara. Gênesis 5:5. E foram todos os dias que Adão viveu, quantos anos? Viveu e morreu. Prezados amigos, foi tarde demais
que eles descobrissem, ou que descobriram que o diabo, aquilo que o diabo era. Aquilo que a Bíblia diz do diabo em João 8:44. Alguém que fala a verdade. Alguém que é honesto. Alguém que na realidade quer o nosso bem. Alguém, embora aparentemente ele venha ter connosco e se apresente nessa perspectiva, mas a Bíblia desmascara-o. E ele diz, ou ela diz, que Satanás é mentiroso e é pai da mentira. Sabem, meus amigos, é fácil culpar Deus pelas desgraças e pelas devastações que assolam o mundo. Mas Satanás é o verdadeiro responsável por este caos. Foi ele que trouxe o mal, meus amigos, a este planeta. É ele que tem causado exatamente o pecado e o sofrimento desde então. Prezados amigos, Jesus desmascarou o diabo e a forma como ele aflige as pessoas. Meus prezados amigos, reparem bem, só uma pequena ilustração. Ao ensinar na sinagoga num dia de sábado, Jesus reparou numa mulher que estava curvada, doente, por causa de uma deformidade física. E, prezados amigos, aquele homem, Jesus, depois de ter tocado naquela mulher, Jesus vai exatamente resgatá-la, vai curá-la. As autoridades, prezados amigos, vão criticar Jesus imediatamente, porque a sua cura tinha sido feita num dia de sábado, o santo dia da adoração a Deus. Meus prezados amigos, sobre este assunto nós iremos ver mais à frente na semana, mas reparem como Jesus defendeu o seu comportamento, defendeu a sua atitude, em Lucas capítulo 13, versículo 16. E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos, quem é que tinha preso, meus amigos? Satanás. Prezados amigos, o causador da doença não é Deus. É Satanás, bem desmascarado, meu prezado amigo. O causador de todo o sofrimento não é Deus, meus amigos. Satanás, bem desmascarado. Ah, meus prezados amigos, talvez nós não possamos ver de maneira tão clara em mais nenhum outro lugar da Bíblia a estratégia de Satanás do que no primeiro capítulo de Jó, numa conversa entre o diabo e Deus. Algum tempo após a queda de Satanás, os filhos de Deus apresentaram-se diante dele. E Satanás também foi. Pense nisso, meu querido amigo, esta noite, minha querida amiga. Uma reunião provavelmente parecida com esta. Uma reunião dos filhos de Deus. E Satanás foi sem ser convidado. Em Jó, capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte: então o Senhor disse a Satanás: de onde é que tu vens? Por outras palavras, quem foi que te convidou? Que direito tens tu de estar aqui? E Satanás vai exatamente responder a Deus: eu venho de rodear a terra e de passear por ela. Satanás, com estas palavras, estava exatamente a declarar o domínio sobre o planeta Terra. Ele tinha tomado a posição de Adão. Reparem que nas Sagradas Escrituras Adão é chamado de filho de Deus, assim como os outros que se reuniram naquele dia com Deus. Meus amigos, será que aqueles eram os líderes de outros mundos, do mesmo modo como Adão era originalmente o líder do nosso mundo? Nós não sabemos. Mas o facto é que a reivindicação de Satanás de representar a terra não passou sem ser contestada. E o Senhor disse a Satanás, reparem bem estas palavras magníficas de Deus, em Jó capítulo 1. Observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura teme Jó a Deus em vão, de balde? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti e exatamente na tua face. Que desafio, não acham, amigos? Tremendo desafio. Satanás declarou que Jó era leal a Deus, reparem, apenas por interesse nos bens materiais que ele tinha recebido de Deus e não porque amava e confiava em Deus. Que tremendo desafio. E o Senhor responde a Satanás. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo
quanto tem estado na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Satanás saiu, ansioso, para pôr as mãos nas posses de Jó. Meus amigos, as tragédias começaram imediatamente. Primeiro, um povo chamado e conhecido como os sabeus roubaram todo o gado de Jó e assassinaram os seus servos. Segundo, meus amigos, um raio caiu do céu e matou todas as ovelhas daquele homem, bem como os seus pastores. Terceiro, um povo denominado caldeus atacaram e roubaram todos os camelos de Jó. Quarto, a notícia mais desesperada ou desesperadora de todas. Um tornado destruiu a casa do filho mais velho, que estava a dar uma festa, e todos os 10 filhos de Jó morreram. Se isto vos acontecesse a vós, o que pensariam? O que pensariam? Como reagiriam? Qual seria a nossa reação natural? Deus, por que é que tu fizeste? Satanás tem este interesse, meu prezado amigo. Esta noite nós estamos a descobrir uma grande verdade bíblica. Satanás procuraria colocar na vossa mente e no vosso coração, exatamente, meus amigos, que o culpado era Deus. Ah, meus prezados amigos, pobre Jó. Ele pensou que Deus lhe tivesse tirado as suas posses. Ele pensou também que realmente Deus era aquele que tinha causado todo aquele sofrimento. Ele não entendia que o diabo tinha feito tudo aquilo. Embora ele estivesse arrasado pela dor, nada mudou na sua lealdade com Deus. Meus amigos, venham comigo às Sagradas Escrituras. Em Jó capítulo 2, a partir do versículo 4, o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amigos, quantos de nós louvamos a Deus quando nos acontece algo que não é realmente agradável? Quantos de nós, meus amigos, continuamos leais a um Deus que nos criou, leais a um Deus, meus amigos, que nos ama, porque não é Ele o culpado, não é Ele que causa toda essa sequência de desgraças, embora não conseguisse entender as tragédias que devastaram as suas posses e mataram os seus filhos. Jó, ainda assim, confiava na bondade de Deus, mas Satanás não estava satisfeito. E ele desafiou Deus outra vez. E foi ter de novo com Deus. E diz a Deus claramente: tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, diz Deus. E verás, ou melhor Jó, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão. Poupa, porém, a sua vida. Meus prezados amigos, a prova era séria. Será que Jó, meus amigos, permaneceria leal a Deus quando as coisas se complicassem de vez? Ou será que Jó iria virar as costas a Deus? Vamos ver o texto bíblico, meus amigos. O que é que diz o texto bíblico? Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da sua cabeça. Eu não sei se alguns de nós já alguma vez teve uma doença chamada lepra. Eu não sei, meus amigos. Já exatamente tive a oportunidade de passar por um hospital no norte, onde na realidade ali estão pessoas que foram vítimas por esta chaga. Mas, prezado amigo, se já alguma vez teve uma chaga como esta, o meu amigo então sabe como isso deve ser extraordinariamente doloroso. Agora imagine o que é um homem estar coberto completamente de lepra, da cabeça